Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Pode sentar no seu lugar. Que Deus te abençoe. Que tarde especial e maravilhosa. Já tivemos 2 cultos muito especiais pela manhã. E eu quero, até porque quero deixar o final do nosso culto para um momento muito especial, a partir da palavra que Deus tem para o nosso coração nessa tarde. Então eu quero já trazer alguns recados, reforçando aqueles que o pastor Wagner já trouxe, então não vou repetir, mas eu quero trazer um recado especial para você que está aqui no culto das 17 horas. Nós entendemos, irmãos, que no próximo domingo é prudente, como a gente fez o ano passado, é prudente que a gente não tenha de forma excepcional, no próximo domingo, dia 5, esse culto das 17 horas, tá? A nossa igreja ela está posicionada numa via que é uma via gargalo para aquilo que vai acontecer na nossa cidade no próximo fim de semana. No ano passado a gente tomou essa decisão e entendemos que foi uma decisão acertada, até porque na nossa igreja a gente sempre vai ouvindo pessoas, não sei se você sabe, mas na nossa igreja a gente tem como membro irmãos que são comandantes, né, do policiamento. O comandante, por exemplo, da capital é daqui, é membro da nossa igreja. E conversando com essas pessoas, a gente entende que para chegar nessa festa, a via principal é essa e a outra de lá. Então, nesse horário, é um horário muito crítico para a gente chegar no culto, mas principalmente para a gente sair. Então, entendemos que é prudente. Então, faremos assim, tá bom? No próximo domingo, eu quero pedir, você que já está acostumado a vir nesse horário, que você se esforce para vir nos cultos da manhã. Então, no próximo domingo, teremos o culto das 7 da manhã e o culto das 10 da manhã, tá? Pastor, eu não posso vir nesse horário de jeito nenhum, então assista online. Mas na próxima semana a gente vai fazer isso de forma excepcional, tá? Entendemos que é prudente. Então multiplica essa informação, a gente deixou para divulgar nas nossas mídias sociais só depois do culto, até para que os irmãos, né, não confundissem que hoje não tem culto, hoje normalmente, no próximo domingo, 7 da manhã e 10 da manhã, tá? O culto das 17, de forma excepcional, não teremos. Como o pastor Wagner já falou, na próxima segunda-feira, de amanhã a 8, a gente começa o propósito de jejum e de oração. A minha mensagem de hoje, ela é uma mensagem específica, falando sobre a importância da oração e do jejum como arma de guerra mesmo, guerra espiritual na nossa vida. Então, prepare o seu coração para que no dia 6 de novembro a gente comece uma jornada. Começa dia 6 e encerraremos dia 26 de novembro. Durante esse período, todos os dias, a sua igreja vai estar aberta das 18h30 às 19h30. E teremos aqui um momento especial de oração, de louvor, de adoração, de discipulado, de uma palavra específica. Então, durante os 21 dias, todos os dias a gente se encontra aqui durante 1 hora, das 18h30 às 19h30. E nos outros dias de culto, teremos culto normalmente, tá? Às quintas-feiras, às 19h30 e no domingo, nos horários normais. Mas encontros diários no tempo de jejum de 6 a 26 de novembro às 18h30. Amém? Antes da gente meditar na palavra também, a gente teve esse momento no culto da manhã, o último domingo do mês, irmãos, nós temos concedido a oportunidade para pessoas que querem trazer o seu testemunho, tanto que a gente chama esse último domingo de culto do testemunho, é assim que a gente chama, culto do testemunho. Algumas pessoas querem externar uma bênção que Deus tem lhe feito. A gente
o mês passado recebeu aqui o Edson e a sua família, testemunhando o milagre que Deus fez na vida dele e da sua esposa, no nascimento da sua filha. E com muita alegria eu quero também, no dia de hoje, convidar a nossa irmã Arleide, e ela quer compartilhar com os irmãos o que Deus tem feito na vida dela. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da nossa irmã? Graças a Deus. A nossa irmã Arleide é esposa do nosso irmão Antônio, ambos fazem parte do diaconato da nossa igreja, e desde o início da comunidade, né, minha irmã, que ela tem dito: pastor, eu quero compartilhar o meu testemunho, eu quero contar o que Deus tem feito na minha vida desde que eu sou pequenininha. Eu disse: minha irmã, aí a gente vai precisar mais de um culto. E aí, antes de começar o culto da manhã, eu encontrei com ela ali, irmã Antônia, disse: pastor, a minha esposa, ela gosta de falar. Eu disse: eu sei disso. Quando ela me manda um áudio contando testemunho, áudio de 10 minutos, 20 minutos, aqueles podcasts, né? Mas a gente fica feliz porque é só bênção, né? E eu quero nessa tarde que a gente receba esse testemunho, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. Marleide, a senhora contou pela manhã que a senhora nasceu numa família católica, né? Numa família católica, sim, muito tradicional. Sim. E eu quero que a senhora conte um pouco sobre como o teu pai, sendo um católico, te ensinou, a senhora e aos seus irmãos, um princípio. Eu quero que a senhora se apresente à igreja e conte um pouco disso, por favor. Boa tarde, paz, meus irmãos. Então, eu nasci num lar católico. Meu pai era ministro de Eucaristia, mas era um homem que lia muito a Bíblia, e ele conhecia muito a Bíblia, então ele ia pela Bíblia. Então ele era dizimista e ofertante, e criou os 10 filhos, sendo dizimista e ofertante do Senhor Jesus. Hoje sou evangélica para a honra e a glória do meu Deus, mas não sou dizimista porque sou evangélica. Eu sou dizimista porque eu nasci sabendo o que era o dízimo, pastor. E meu pai sendo católico, e que às vezes os católicos relaxam um pouquinho, né, sobre o dízimo, mas meu pai era tão fiel, mas tão fiel ao dízimo, que tudo lá em casa era de grandeza. Nada acontecia o contrário lá em casa. Por exemplo, só um pedacinho, meu pai era lavrador, criava gado, galinha de capoeira e tudo, e não morria nada na fazenda de meus pais, nada, porque o pessoal queria saber por que o vizinho, o lado, as laterais morria, e lá em casa não morria. Meu pai falava assim: leia Malaquias 3:10, que você vai ver a resposta do Senhor na vida de vocês. E assim eu fui criada, pastor, nesse lar. E aí criei meus filhos, porque, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Qual é o tempo que a gente pode ensinar os nossos filhos a ser dizimista e ofertante? A partir do momento, pastor, que eles conhecem e sabem o que é dinheiro e para que serve. Por exemplo, meu filho Islemárcio, Islane Merielle, que vocês sabem quem é, doutor Márcio Pássio, né? Então, meu filho, quando eles tinham na faixa de 6 e 4 anos, principalmente Islemárcio, era muito inteligente, sabia o que era dinheiro, e a primeira mesada que a gente deu, eu e meu esposo, para nosso filho, foi de R$20, era como se fosse R$100 hoje. E aí eu sentei com meu filho, sentamos e conversamos com ele o que era o dízimo do Senhor. E eu falei para eles que ali ele só tinha 18, que R$2 era do nosso Deus. Expliquei para ele e falei assim: e a oferta? Minha mãe, quanto eu posso dar? Quanto de oferta? Eu falei assim: vai no teu quarto, Islemárcio, Islane vai para o seu, e vai conversar com Deus. O que Deus tocar no coração de vocês dois, é o que vocês vão dar de oferta. Islemárcio saiu primeiro do quarto, e veio todo assim: manhã, Deus falou comigo que eu quero dar R$5 de oferta. Agora vou devolver, pastor. Não lembro bem se era R$1, se era em cruzado, gente, naquela época, mais, sei lá, uns 30 anos atrás. Não, uns 28 anos, 29 anos. Ele falou: todos os domingos eu vou para a casa do Senhor e eu quero
dar de oferta. E ele devolveu aqueles 5 cruzeiros, 5, eu não sei bem quanto era mais na época, e todos os domingos ele ia na casa do Senhor e colocava. E hoje, não se preocupe, meus irmãos, se nesse período você ensinar o seu filho, pastor, e quando chegar a 16, 17 ou 14 anos, ele relaxar um pouquinho no dízimo, nas ofertas, porque você, meus irmãos, plantou uma raiz, plantou uma semente, e aquela semente está guardada, porque Deus vai trabalhando e depois eles vão ser dizimistas e ofertantes, porque o que você plantou na vida do seu filho, você vai colher. Eu, por exemplo, eu só tive vitória na minha vida, pastor, através de meus filhos até hoje. Meus filhos são bênção na minha vida. Pastor conhece um pouquinho da minha história, né, pastor? Então, hoje eu estava falando, meu filho falou assim: minha mãe, tanto testemunho lindo que você tem para você falar. E eu falei sobre o meu pai, entendeu? E seu pai lhe ensinou, a senhora ensinou os seus filhos, né? Isso. A senhora contou aqui de manhã que a sua filha tem ensinado a filha Isso, dela, ou seja, olha, durante 4 gerações, né? A primeira geração, meu pai, que somos nós. A segunda vem meus filhos. Aí tem minha filha que é casada, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem uma filha de 12 anos. Meus irmãos, essa menina é tão dizimista do Senhor, e jejuma e oração. Ela louva, sabe, pastor? E quando tem algum lugar para ela ir louvar, ela jejuma. Gente, o poder da oração de jejum é muito lindo que vocês vão fazer agora. O que nós vamos fazer esses 21 dias de jejum. Deus é tão maravilhoso que vocês não têm tamanho, vocês não têm noção do tamanho do que Deus vai fazer na vida de vocês através do jejum. Amém. Agora isso aí eu vou pregar, deixa eu pregar sobre isso, eu vou pregar sobre o jejum. A senhora só vai contar o testemunho. Gente, eu tenho liberdade com a irmã Leide para dizer isso. Agora, eu quero lhe perguntar uma coisa. Quando o Márcio era pequeno, a senhora sendo dizimista, ofertante, a senhora me contou que ele teve uma enfermidade. Que enfermidade foi essa? Ele teve câncer nos ossos. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 6 anos, ele faz 7 anos em novembro e começou em junho. Isso. E, meus irmãos, ele teve câncer nos ossos, teve metástase. Tu fez 6 cirurgias. E vou te falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando você estiver enfermo, não desista do Senhor, porque o Senhor não desiste da gente. Olha, meus irmãos, eu não desisti do Senhor. Foi através de jejum e oração que eu consegui o milagre de meu filho. Meu filho tomou 322 quimioterapias e não foi curado, porque quem curou o meu filho foi o meu Deus, foi o teu Deus, foi o nosso Amém. Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Que curou o meu filho. Então, eu lembro que a senhora disse que enquanto orava e cria e pedia ao Senhor que Ele iria curar o Márcio, teve pessoas que chegaram para a senhora e disseram: olha, a gente até crê, mas a gente acha que isso é meio impossível. Isso. Qual foi sua reação? Inclusive dentro da igreja, né? Dentro da igreja, chegou para mim e falou assim: não adianta você vender mais nada, porque eu não tinha plano de saúde, então a gente foi vendendo caçamba, carro, terreno, casa, o que a gente tinha, o que Deus tinha colocado, tinha dado para a gente. Então, com a enfermidade, pastor, uma boutique que eu tinha, sumiu tudo. Foi na enfermidade, entendeu? E ele falou assim: não adianta você correr atrás, você não sabe que câncer não tem cura. Meus irmãos, naquele momento, eu repreendi com toda a força, que estava repreendido o nome de Jesus, porque o meu Deus ia curar o meu filho, e meu filho ia dar um testemunho. E aí, pastor, eu repreendi, porque mexa com qualquer coisa, né, gente? Mas não mexa com o filho da gente, que a gente vira uma onça, não é mesmo? Então, e eu repreendi, pastor, aquele nome de Jesus. E quando o meu filho, eu não sabia do que eu tinha falado no momento, eu falei para ele, ele falou assim: você vai ficar de esmola e seu filho não vai ser curado. E ele falou para mim depois, há muitos anos depois, se fosse o meu filho, ele tinha morrido. Quando meu filho passou para a medicina lá na UFPA, na Bahia, se fosse o meu filho, ele ia ser médico, porque ele tinha morrido, porque câncer nos ossos, 6 cirurgias, 322 quimioterapias, não está curado. 11 anos, 12 quilos e 20 gramas, o caixãozinho de osso que a gente carregava, meu esposo carregava ele nos braços, porque era o caixãozinho de osso que a gente carregava. E o Deus, aí ele chegou para mim e disse assim, quando ele soube que nosso filho tinha passado,
Ele falou assim, se fosse o meu filho, eu tinha morrido, porque eu não tinha feito nada por ele, porque eu sabia que não tinha cura, mas a gente serve a um Deus que tudo pode, a um Deus que a gente busca, Amém. que a gente recebe. Amém. Então, eu recebi e vocês recebem também, e todos Amém. aqueles que buscam recebem, né, pastor? Amém, Em glória a nome de Deus. Jesus, Pode aplaudir ao amém? Senhor? Glória a Deus. E hoje está aí o Márcio, né? Servindo tantas pessoas e abençoando tantas pessoas. Hoje, Amém. ele está servindo a Deus Amém. e abençoando as pessoas para a honra e a glória do nosso Inclusive a Deus. senhora disse de manhã que volta para contar mais testemunha, né? Outro Tem dia, mais, tá, eu gente? volto para eu falar sobre esse testemunho, que hoje pela manhã ele estava ali, ele falou assim, me entristeceu um pouco, porque a senhora não falou do que Deus fez na sua vida, porque eu era cardíaca, eu só viva parada no hospital, eu trabalhava desmaiada, porque o coração era inchado desse tamanho, mas isso são provas, né? É só a gente buscar em Deus e confiar em Deus, porque o nosso Deus é maior do que todo hospital do mundo, do Amém. que todas as farmácias do mundo. Glória a Deus. Aplauda ao né? Senhor. Marlene, Deus te abençoe. A senhora vai Amém. contar para contar esse testemunho dessa cura também. Eu Em nome volto de para Jesus. contar esse testemunho e volto para contar também que durante 2020 a 2022 eu fui 9 vezes internada, 9 cirurgias, tive uma infecção que nada curava aquela infecção, mas o meu Deus curou. Peguei a infecção hospitalar, onde a língua grudava no céu da boca, não era, pastor? Eu lembro. Eu tirava Oramos. a minha língua grudada no céu da boca, mas o meu Deus me curou. E eu estou Amém. aqui para a honra e a glória de Glória a Deus. Deus. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Seu marido ali está tietando você. Deus abençoe. Como é bom, né? A gente ouvir testemunho de que, como diz a palavra de Deus em Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo para sempre. Amém? Como a irmã Arleide já começou a pregar, né, sobre o jejum, é sobre isso que eu quero falar hoje. A minha mensagem para o teu coração é: o que é o jejum? Por que nós precisamos jejuar? E eu quero trazer essa palavra para você que já está familiarizado com esse assunto. Mas eu quero trazer também para você que não sabe o que é o jejum. Eu disse nos cultos da manhã que é a arma mais poderosa que o Senhor entregou aos seus filhos. É o jejum e oração. É o único meio que temos, irmãos, de vencer certas batalhas na nossa vida. O único. E às vezes a gente não faz uso. Algumas pessoas já chegaram a dizer para mim que o jejum é algo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Que na Nova Aliança em Cristo a gente não precisa do jejum. E a gente vai aprender hoje que Jesus ordenou que nós tivéssemos uma vida de jejum. Então é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos e peça ao Senhor para trazer uma palavra ao teu coração de transformação. Meu Deus, vem através do teu Espírito Santo falar ao nosso coração. Ministra uma palavra transformadora, pois é disso que estamos necessitados. Te pedimos que nada nos distraia, que estejamos aqui com o coração inteiro, que estejamos aqui prontos para ouvir a instrução que vem dos céus para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje é uma palavra de discipulado, tá, gente? É discipulado. Então, se você puder anotar, anote. Se você quiser gravar no celular, anote, escreva. Se você não puder, o culto da manhã, esse culto, estarão na nossa plataforma do YouTube. Você pode assistir depois e anotar. Mas é uma palavra de instrução para te levar a um outro nível de relacionamento com Deus. Outro nível de relacionamento com o Senhor através do jejum e da oração. Me diga uma coisa, como é que duas pessoas conseguem construir uma relação de intimidade? Imagina que você que está casado há 20 anos, 15 anos, 10 anos. Lembre do primeiro momento que vocês se encontraram. Qual era o nível de intimidade que vocês tinham? Zero, nenhum. Mesmo que você tenha conhecido essa pessoa já há um tempo,
Mas quando vocês começaram a se relacionar, aí começou uma construção de intimidade. E como foi que isso aconteceu? Através da partilha da vida. Entenda que o jejum é essa construção de uma partilha com Deus. E você vai entender por quê, tá? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é o que, gente? É o que? Pequena. Por que a gente não conseguiu resolver? E Jesus responde: porque a fé que vocês têm é pequena. É como se Jesus dissesse: se vocês tivessem uma fé grande, vocês teriam resolvido, mas porque a fé de vocês é uma fé pequena, por isso vocês não conseguiram. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então os discípulos se veem diante de um problema muito grande, era uma batalha espiritual. A palavra diz que o pai daquele menino o leva a Jesus. Os discípulos tentam curar o menino daquele espírito maligno, não conseguem. Jesus chega, repreende o espírito maligno. Então os discípulos vêm questionar o mestre: por que a gente não conseguiu? Jesus diz de forma bem clara: primeiro, porque a fé de vocês é pequena. Esse é o primeiro motivo. Vocês não conseguiram vencer essa batalha porque a fé de vocês é pequena. Aí Jesus agora traz algo que fica meio confuso, tá? Preste atenção, ele diz assim: vocês não conseguiram porque a fé de vocês é pequena. Mas se vocês tivessem uma fé, ou tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já viu um grão de mostarda? O grão de mostarda, gente, é uma das menores sementes. É uma sementezinha pequenininho assim. Não parece confuso? Se Jesus está dizendo que eles não conseguiram porque a fé é pequena, e está dizendo que se eles tivessem uma fé assim, ó, desse tamanho aqui, eles conseguiriam, porque Jesus não está falando de fé no tamanho que nós compreendemos. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabia porque estava fazendo essa comparação. É como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos assim: ó, essa bronca aí vocês não resolveram porque a fé de vocês é pequena, mas se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, como assim? Pequenininho assim? É. Porque não é na grandeza que vocês estão imaginando. E por que, gente, Jesus falou assim? Porque Jesus estava falando para judeus. E dentro da religiosidade judaica, o tamanho da fé era medido pelas ações.
Dentro do judaísmo, alguém era considerado como alguém de muita fé, de uma fé muito grande, dependendo do que a pessoa fazia. Quem tem a fé grande? Quem ora muito. Quem tem a fé grande? Quem jejuma muito. Se a gente olhar para o nosso tempo, né? Quem é alguém assim que a gente considera alguém de muita fé? Aí depende, né? Da roupa que a pessoa usa, do estilo do cabelo, do glória que a pessoa dá. Se der um glória mais alto, aí tem uma fé. Você entende que Jesus está falando disso? Ele está dizendo, ó, a fé para resolver esse problema não é a fé na dimensão que vocês estão acostumados. Inclusive, eu vou falar sobre isso hoje, né? Os fariseus tentam demonstrar o tamanho da fé deles orando em praça pública. A fé deles é medida assim. Inclusive os fariseus tentam demonstrar o tamanho da fé que eles têm quando eles vão jejuar. Eles levantam da cama e saem daquele jeito, sem pentear o cabelo, nem lavam o rosto. A gente vai falar sobre isso aqui. Quando Jesus vai instruir sobre o jejum, ele diz assim, quando vocês forem jejuar, pelo menos penteie o cabelo, lava o rosto. Naquele tempo não tinha creme dental nem escova de dente, né? Senão Jesus dizia, pelo menos escova os dentes para falar com o povo. Vocês saem com o cabelo todo grandão, sem pentear, para mostrar que vocês estão jejuando. Essa fé aí, ela não é suficiente para resolver esse tipo de problema. Vocês entendem que Jesus está falando disso? Ele está dizendo, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, não do jeito que vocês estão acostumados a medir fé. Eu já vi mensagens, né, de teólogos pregando sobre o grão de mostarda e falando que Jesus estava falando sobre a qualidade, né? Já ouvi teólogos também dizendo que Jesus estava falando porque o grão de mostarda, né? A semente de mostarda é pequenininha assim, mas quando você joga na terra, a árvore que é produzida, já viu um tamanho de uma árvore de mostarda? É grande. Alguns teólogos já falaram sobre isso. Eu prefiro dizer que Jesus estava tentando explicar assim, ó, tem certos problemas espirituais que serão resolvidos não com a fé do tamanho que vocês estão acostumados a enxergar. Sabe o que é interessante, irmãos? Às vezes a gente procura alguém para orar por nós porque a gente acha que a pessoa tem mais fé que a gente. Já aconteceu assim? Eu vou procurar o irmão Prachetes para orar por mim, porque eu acho que ele... Quantas pessoas já chegaram para mim dizendo assim, pastor, eu quero que você ore porque eu acho que você está mais perto de Deus. Como assim? Quem disse que eu posso estar mais perto de Deus que você? Que aparelho você colocou a tua fé e a minha fé para dizer que a minha fé é maior que a tua? É disso que Jesus está falando. É a primeira explicação que ele dá. Vocês não resolveram esse problema porque a fé que vocês têm, ela ainda é pequena. E não é a religiosidade que vai aumentar a fé de vocês. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual vocês não resolveram esse problema é porque essa espécie aí, falando do demônio, tá, gente? Falando do espírito maligno. Essa espécie aí só se resolve, só sai com oração e com o quê, gente? Com jejum. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde com vocês. O que é o jejum, gente? O jejum foi algo instituído por Deus. Foi o Senhor quem instituiu o jejum como uma ferramenta, preste atenção, para nos aproximarmos dele. É uma ferramenta. Naturalmente, nós seres humanos temos a tendência de atendermos a nossa vontade, o nosso querer. Normalmente. Por isso que, naturalmente, o ser humano é o que, gente? Egoísta. Olhe isso na criança. Criança gosta de dividir as coisas? Não. Alguém ensinou ela a ser egoísta? Não, é uma questão natural. Quando a criança ganha o lanche, se ela não for instruída que ela pode dividir o lanche, é muito raro, gente, uma criança naturalmente ter essa iniciativa de dividir o que tem. Por quê? Porque é meio que uma condição de sobrevivência do ser humano. Primeiro eu. É uma questão de sobrevivência mesmo. A gente vai crescendo
e vai aprendendo que para viver em comunidade, que para viver na coletividade, a gente precisa também atender às necessidades e os anseios dos outros. Quer ver? Qual é a maior dificuldade, gente, de se manter um casamento, um relacionamento? Deixa eu te dizer qual é a maior dificuldade de se manter um casamento. Vencer o egoísmo. Nesse tempo de pastorado, uma das coisas que eu mais ouço, quando o casal está bronqueado, né? Quando um está com bronca com o outro, você só pensa em você. Só pensa em você. É impossível a gente viver porque você só pensa em você. O nome disso é o quê? Egoísmo. O que isso tem a ver, pastor, com o jejum? Quando Deus usa o jejum para fazer com que nos aproximemos dele, Ele usa o jejum por quê? Porque o jejum é o meio pelo qual nós nos renunciamos. Quando eu jejum, eu estou dizendo sim para algo além de mim. Olha o que a palavra do Senhor diz, abra sua Bíblia, no livro do profeta Joel. Se você tem dificuldade, né, não tem habilidade para encontrar, peço só que você anote e a gente vai colocar aqui no telão, tá? Mas a gente vai ter muita referência bíblica. Joel capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz a palavra. Joel capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Como? Com jejum, lamento e o que, gente? E pranto. Então Deus está dizendo, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Não é o coração com a metade, eu quero que vocês se voltem para mim de todo o coração. De que forma? Primeiro, com jejum. Por quê? Porque quando eu jejum, eu estou me voltando completamente para o meu Deus, inclusive me renunciando. Inclusive renunciando às minhas vontades. Inclusive renunciando o que eu preciso atender do meu egoísmo. Deixa eu tentar elucidar para vocês. Lá em casa, domingo fez um mês que chegou um novo integrante da turma, né? O Daniel. Daniel fez um mês domingo. E você sabe que quando tem uma criança, né, recém-nascida, tudo muda, né? Inclusive o sono, né, da turma. Então eu dizia nos cultos da manhã, tem mais de um mês que a gente não sabe o que é dormir assim, tipo, sabe o que é você deitar e dormir 4 horas seguidas? Eu não sei, a Dani não sabe. Por quê? Porque o Daniel mama, e mais ou menos de 2 horas e meia, no máximo 3 horas, tem um despertador. Eu só posso dar a ele o quê, gente? Um colinho quentinho, eu não tenho mais nada para dar. Quem tem para dar a ele? A mãe. Então aí a gente tem que se organizar, né? Então a gente lá em casa se organizou. Então é tipo meia-noite, 2h30 da manhã, aí depois já perto de 4, e depois às 6 da manhã, é mais ou menos esses horários, né? Daniel desperta, aí a gente já sincronizou, né? A gente já foi no conceito de Harry Ford, já sincronizou o processo. Então eu levanto, troco a fralda, entrego para a mãe faz o que eu não posso fazer. E você sabe que quando o bebê mama, né, você não pode já ele mamar e você já colocar deitado, porque ele precisa o quê? Arrotar. E aí já ensinaram para a gente tudo que é técnica. Bota sentado assim, faz massagem nas costas. Depende do tempo dele, gente. Então ele mama, aí já está satisfeito, já está dormindo. E agora o esforço é ele chegar naquele momento do arrotar para a gente colocar ele de volta na cama. Aí você já perdeu aí 40 minutos, 45 minutos. Então, como eu disse para vocês, tem mais de um mês que a gente não sabe o que é dormir inteira uma noite. A gente está com sono? Tá. A gente poderia muito bem, quando o Daniel chorasse, atender uma necessidade física, intrínseca ao ser humano, que é o quê? Dormir. Por que quando ele chora eu não vou dormir e a mãe não vai conseguir dormir? Por quê? Porque nesse momento a gente está se voltando para uma necessidade
dele. Pegue esse conceito e leve para a sua relação com Deus. Quando a palavra do Senhor diz: voltem-se para mim de todo o coração com jejum, está dizendo que o jejum é a ferramenta que Deus usa para você abrir mão de um direito que você tem de atender a sua vontade, sua necessidade, o desejo do seu coração, e nesse momento se voltar para o Senhor. É a chave que vira. O jejum, gente, por que o jejum é usado por Deus todas as vezes que Ele vê o seu povo distante? Exatamente por isso. Porque quando eu uso de forma intencional, de todo o coração, o jejum, no tempo que eu estou de jejum, eu estou dizendo: meu Deus, nesse tempo eu não vou fazer a minha vontade, eu quero me aproximar de Ti, então eu vou fazer a Tua vontade. Qual é o propósito, gente, do jejum? O propósito do jejum é que eu me volte para o Senhor de todo o coração. Quando eu estou dentro de um propósito de jejum, eu estou atendendo uma vontade que não é minha. Porque qual é a minha vontade? A minha vontade é comer a comida que eu gosto. A minha vontade é fazer aquilo que eu gosto no meu lazer. Eu lembro, logo quando eu iniciei no ministério, que comecei um propósito de jejum, e falei para as pessoas: olha, muita sabedoria na hora que você for estabelecer o seu propósito de jejum. Tem pessoas que não podem ficar sem se alimentar. Então como é que eu faço o jejum, já que eu não posso me restringir da minha dieta? Tem gente que toma remédio, tem gente que não pode ficar muito tempo, num espaço muito tempo, sem se alimentar por uma questão física. Aí eu lembro que uma irmã disse: pastor, eu não posso, eu tomo remédio, eu não posso ficar sem me alimentar, mas eu decidi fazer um jejum, porque eu precisava levar o meu corpo a um lugar de sacrifício. Guarde isso aí, tá? Jejum é levar o teu corpo a um lugar de sacrifício. Ouça bem, a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades na minha vida sempre estão em primeiro lugar. Quando eu me desperto para orar e jejuar, Deus me leva então a um lugar de renúncia. Então nesse momento eu sacrifico uma vontade, um desejo que eu tenho, porque eu quero me voltar de todo o coração para o Senhor. Então essa irmã disse: então eu decidi fazer um jejum de televisão. Ela disse: ó, pastor, eu moro sozinha e quando eu chego em casa, para mim é muito difícil aquele vazio, aquele silêncio. Então eu tinha como rotina, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era ligar a TV, porque eu me sentia mais segura. Som ali, né? Quando eu decidi fazer o jejum, de não assistir TV durante aquele período, aí eu entendi o quanto eu dependia daquilo. O esforço foi assim colossal. Meu Deus, que agonia era chegar em casa e tomar a decisão. Eu posso ligar, mas eu não vou ligar. Eu posso assistir, mas eu não vou assistir. Eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Ouça, o princípio do jejum é exatamente esse. Quando eu tomo uma decisão, e deixa eu te dizer, é disciplinar. Por que o Senhor diz que a gente deve se voltar para Ele de todo o coração através do jejum? Porque é a forma de nós nos disciplinarmos espiritualmente. No dia a dia, olhe bem para mim, no automático, a gente vai fazendo a nossa vontade. Chega a hora de comer, a gente come. Chega a hora de lanchar, a gente lancha. Chega a hora do lazer, a gente tem o lazer. Chega a hora do hobby, a gente tem o hobby. Quando eu estou no jejum, eu então me disciplino para dizer para mim: não vai ter. Aí eu entro um parafuso. Porque nesse momento eu saio do automático e eu vou para um lugar que eu decido estar perto do Senhor. E como é que está o meu coração? Como é que tem que estar o meu coração quando eu estou fazendo jejum? Ouça, Deus olha e quer ver a intenção do nosso coração. Por quê, gente? Porque tem pessoas que fazem o jejum, mas com a intenção errada.
Tem pessoas que fazem o jejum para mostrar que é espiritual demais. Aliás, na época de Jesus, os fariseus tinham essa prática. E Jesus alerta então os seus discípulos: cuidado com a intenção. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Essa parte aí, gente, do Sermão da Montanha, Jesus tira todo o capítulo 6 para falar sobre algo muito comum aos judeus chamado tzedakah. O que era tzedakah? Tzedakah é aquilo que é conhecido entre os judeus como obra de justiça. Conhecido como obra de justiça. Em hebraico é tzedakah. A tzedakah é uma ação religiosa dos judeus para os levar a um nível espiritual. Aqui Jesus destaca 3 obras de justiça. Se você observar, a primeira que Jesus destaca é qual, gente? A esmola. A esmola para um judeu é uma tzedakah, uma obra de justiça. A segunda que Jesus destaca é o quê? A oração. Orar para o judeu é uma obra de justiça. E a terceira que Jesus destaca é o jejum. Na esmola ele traz aquela orientação, né? Quando vocês forem esmolar, quando vocês forem ajudar alguém, entregar uma esmola para alguém, cuidado para vocês não fazerem com uma mão e a outra enxergar, né? Não toquem trombeta como fazem os fariseus. Dá com uma mão e a outra não precisa ver. Ou seja, Deus está olhando a intenção do teu coração. Às vezes você está ajudando alguém, mas tua intenção é ser vista, é ser visto. Cuidado. A segunda instrução que Jesus traz é sobre oração. Ele diz: quando vocês forem orar, não façam feito os fariseus, que vão para as praças e oram em voz alta, para todo mundo enxergar que eles estão orando. Essa obra de justiça, essa tzedakah de vocês aí, é falha. Entrem no quarto, fecha a porta. Teu pai que vem em secreto vai ouvir tua oração lá no teu quarto. A terceira obra de justiça que Jesus fala é o jejum, né? Aí quando ele traz essa instrução, Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então vamos lá. Como é que eu jejum? Deus vai olhar para o meu coração e ver o que, gente? A intenção do meu coração. Então quando eu começo a jejuar, eu preciso mostrar para o Senhor qual é a intenção do meu coração. Deus enxergou a intenção do meu coração, percebe que eu não estou fazendo isso para me mostrar, não estou fazendo isso para que as pessoas vejam que eu jejue. Então eu me pergunto, próximo, qual é o jejum que agrada a Deus? Uma das palavras mais contundentes, gente, sobre o jejum que agrada a Deus está no livro do profeta Isaías. Eu convido você para a gente ler, capítulo 58. É tanto que o título desse capítulo é O Verdadeiro Jejum. Então vamos lá, Isaías capítulo 58, versículo 3. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? É o povo perguntando para o Senhor, né? A gente jejuou e você não viu, não? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Ou seja, se o jejum é para eu virar uma chave e me voltar para o Senhor, Deus está dizendo, no dia do jejum, vocês não podem fazer algo que é do agrado de vocês, vocês precisam se aproximar de mim e agradar a mim. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia
o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Olha o que a palavra está dizendo, que se eu fizer o verdadeiro jejum, não apenas escolhendo um dia, né? Como se fosse um dia religioso. Por quê, gente? Todo judeu tem um dia específico instituído para o jejum. Por exemplo, o dia do Purim, todo judeu tem que jejuar. O muçulmano também. Aliás, é um mês inteiro, né? Para o muçulmano é o mês do Ramadã. Durante todo esse mês, o muçulmano, ele precisa jejuar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não adianta vocês separarem o dia para jejuar, mas o comportamento de vocês continua o mesmo. Vocês continuam tratando as pessoas mal. Aliás, vocês terminam o jejum em briga, não seguram a língua, falam mal dos outros. Esse jejum para mim não está valendo não, é o que Deus está dizendo. Agora, se você fizer o jejum que me agrada, o Senhor diz, né? Versículo 8, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Ou seja, gente, jejuar provoca, promove cura. Deixa eu lhe dizer, não só cura emocional, tá? Já está comprovado pela ciência que tempo de jejum traz cura física. Aliás, é um excelente antioxidante. Pergunta para qualquer nutrólogo o que é fazer jejum para o corpo, estou falando do físico mesmo. A palavra está dizendo que se eu tenho um tempo de jejum, há sobre mim sim uma cura. Uma outra coisa que a palavra diz, que vem sobre mim luz. Agora eu vou falar de testemunho pessoal. Todas as vezes que a partir de agora eu te falar sobre experiência pessoal, não estou querendo chamar a minha atenção para mim não, tá? Mas eu sempre vivi dentro de uma cultura de jejum, gente. Sempre, desde pequeno. A minha mãe, a dona Raquel, sempre nos levou para esse lugar de jejum, desde criancinha. Ela dizia, olha, domingo a gente vai jejuar. Claro que como criança, eu vivenciava aquilo apenas de forma religiosa. O tempo foi passando e eu fui entendendo a importância. Sabe o que eu posso testemunhar? Todas as vezes que eu me vi em encruzilhadas da minha vida para tomar decisão, vou falar sobre isso já já. Para tomar decisão, para dar um passo importante da minha vida, eu sempre entrei num propósito de jejum. E sabe o que acontece com a nossa mente? Com a nossa visão espiritual? Faz assim, ó. Eu lembro de situações que eu comecei um propósito de jejum, sobre uma decisão que eu ia precisar tomar, e Deus revelou a intenção de quem estava perto, que era uma intenção escusa. O Senhor descortinou, antes eu não estava vendo. Por isso que a palavra diz que o jejum traz luz. Você está na iminência de tomar uma decisão e você não sabe muito o que fazer? Deixa eu te aconselhar, jejue. Deus vai abrir os teus olhos emocionais. Às vezes a gente está humanamente tão focado numa situação, né? Quando a gente jejua e se volta para o Senhor, Ele faz assim com a nossa visão, Ele abre. A gente vê isso no caso de Esté, né? Vou falar já já sobre esse caso. Mas é isso, a palavra está dizendo que o jejum traz luz e traz cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar. Se com renúncia, lembra que eu falei? Que jejum é renúncia? Se com renúncia própria, você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará
nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Digam graças a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus? Esse aqui, onde Deus sonda o meu coração e vê verdade no meu coração. Próxima pergunta. O que muda quando eu jejuo? Tá, pastor, então você está nos instruindo, próxima semana a gente vai estar no propósito de jejum. Quando eu faço jejum, o que é que muda? Deixa eu te dizer, se você coloca diante de Deus um propósito, um objetivo, e você jejua, Deus muda aquilo que você está buscando? Não necessariamente. Porque às vezes, né, irmãos, algumas pessoas fazem, meu Deus, eu estou com um problema muito grande, vou entrar no propósito de jejum para o Senhor resolver esse problema. Aquele problema pode mudar? Deixa eu te dizer, não necessariamente. Então o que é que muda, pastor? Deixa eu te explicar com essa história. A palavra diz que o filho de Davi fica doente. Deus manda o profeta Natã dizer para ele, esse teu filho que está doente vai morrer. Vai morrer. O filho que você teve com Batseba, em pecado, vai morrer. O que é que Davi faz? A palavra diz que Davi se joga no chão. A palavra diz que ele se joga no pó, durante 7 dias. Ele ora e jejuma. Não troca de roupa. Não se alimenta. A palavra diz que os conselheiros começaram a ficar preocupados dele cometer uma loucura. É assim que a palavra diz, segundo Samuel capítulo 16. 7 dias depois, a criança morre. Mas peraí, ele não jejuou? Jejuou, para quê? Para que Deus mudasse a sentença. Deus mudou? Não. 7 dias depois, a palavra diz que ele começa a ouvir o burburinho, né? Aquele cochicho de que o menino tinha morrido. Então ele pergunta, ei, me diga uma coisa, a criança morreu? Disseram para ele, sim, rei, a criança morreu. A palavra diz que eles estavam preocupados dele fazer uma loucura. Para surpresa de todos, a palavra diz que ele se levanta, toma um banho, troca de roupa, manda preparar para ele uma refeição, ele come, veste as suas vestes reais, senta no trono e vai governar o país. Os mais íntimos de Davi chegam para ele e dizem, o rei, a gente não está entendendo. Quando a criança estava ali, né, agonizando e tal, você passou 7 dias orando, jejuando. Agora que a criança morreu, a gente estava pensando que você ia cometer uma loucura. O que é que Davi disse para eles? Eu não tenho mais o que fazer. Quando a criança estava viva, eu tinha esperança. Agora que Deus decidiu levá-la, eu não tenho mais o que fazer. Pergunta, quando Davi jejuou, foi a situação que mudou? Não. Quem mudou? O coração de Davi. Leia o Salmo 51 em casa, aí você vai ver o que é que o jejum provoca de mudança quando nós jejuamos. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Pastor, então eu não posso fazer o jejum sobre determinada situação, buscando o objetivo? Pode, mas entenda que quem primeiro vai mudar é você, e não a situação. Lembram de Esté? Esté capítulo 4. Mardoqueu manda um recado para Esté dizendo, olha, Amã fez um decreto de extermínio do povo judeu. Já tem dia e já tem mês. Esté, você precisa fazer alguma coisa. Vá conversar com o rei. E o que é que Esté faz? Não posso. Você não sabe que tem um decreto que ninguém pode aparecer diante do rei sem ser chamado? Se eu aparecer lá, ele vai me matar, a não ser que ele estenda o cetro para mim. Mardoqueu ouve isso, fica chateado, né? E diz, olha, você está achando que você está aí no trono, que você é bonitinha, é? Foi mais assim não, mas foi mais ou menos, né? Quem sabe Deus colocou você aí exatamente para esse tempo. Se você não fizer alguma coisa, Deus vai mandar ajuda de outro lugar. Agora, se você está nessa sua condição de covardia, Deus vai levantar outra pessoa. A Esté, então, ouvindo aquela palavra, disse para Mardoqueu, manda o povo jejuar, que eu vou jejuar, e colocarei também as minhas criadas para jejuar. 3 dias. 3 dias de jejum. 3 dias depois que ela jejua,
O decreto de extermínio tinha sumido? Não, continuava lá. O povo ainda estava ameaçado de destruição? Sim. Mas olha o que a palavra diz. Abra sua Bíblia no livro de Esté. Fica aí antes do livro dos Salmos, tá? Esté, capítulo 4, versículo 6. Ratá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ratá retornou e relatou a Esté tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo da província do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir-se com todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. 3 dias depois, Esté vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esté ali no pátio, teve misericórdia dela. Estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dada. Por que ela conseguiu esse favor, gente? Porque a sua atitude mudou. Quando nós jejuamos, o que é que muda? É a nossa atitude. É a nossa atitude que muda o coração de Deus. Quando a gente lê Jonas capítulo 3, né? Quando o Senhor manda o profeta Jonas ir a Nínive dizendo que iria destruir a cidade, a palavra diz que quando Jonas prega, né, depois de ter fugido, a Bíblia diz que do rei ao servo o coração se humilhou. E a palavra diz que eles então jejuaram. Aliás, o rei baixou um decreto dizendo que nem os animais iriam comer. Jejum para todo mundo, até animal vai ficar de jejum. Deus olhou a atitude do povo, viu que o povo tinha mudado o coração e então mudou a sua sentença. Você entende? O Senhor muda quando vê o nosso coração mudando. Vamos para a parte final da nossa mensagem. Vamos encerrar. Aliás, eu disse isso nos cultos da manhã, né? Quando você ouvir um pastor dizendo: a gente está encerrando, não acredite, meu irmão. É bem difícil que isso aconteça assim de imediato, mas a gente já está indo para o final. Outra pergunta: quando é que a gente precisa realizar o jejum? Primeiro, quando estamos para tomar uma decisão muito difícil. Quando estamos no momento de tomar uma decisão. Uma dica que eu te dou: jejue. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 14, versículo 23. Os pais da igreja, todas as vezes que eles iam tomar uma decisão, eles jejuavam. Atos capítulo 14, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja,
Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz a palavra. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Estavam precisando tomar uma decisão. Como foi que veio clareza se era Paulo mesmo, se era Barnabé? Depois do jejum. Quando é que eu tenho que tomar essa decisão, pastor, de jejuar? Primeiro, quando eu estou no momento de fazer algo inusitado, de uma decisão. Segundo, quando eu estou para começar uma jornada. Por que estrategicamente a gente vai realizar o jejum na nossa comunidade, gente? A partir do dia 6 de novembro. Porque a gente já está na iminência de um novo ciclo. E eu quero convidar você para colocar diante do Senhor essa nova etapa da sua vida. Vai começar um novo ano. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Esdras. Vamos lá para o Antigo Testamento, antes dos Salmos. Esdras capítulo 8. Olha o que a palavra diz. Capítulo 8 de Esdras, versículo 21. Ali junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Versículo 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos concedeu. Esdras estava voltando para Jerusalém para reconstruir o templo, e antes de fazer isso a palavra diz que ele jejuou. Sabe você que está precisando tomar uma decisão profissional na sua vida? Você está na iminência de tomar uma decisão profissional, seja de sociedade, mudar de emprego. Sabe você que está na iminência de escolher qual é a tua profissão? Já experimentou jejuar antes? Para que Deus confirme isso no teu coração? Gente, uma referência para mim nessa área de jejum é o pastor Luciano Subirá. Ele tem um livro que eu recomendo você lê-lo, chamado A Cultura do Jejum. Esse livro transformou a minha vida. Já vivia dentro de uma cultura de jejum, mas esse livro transformou mais a minha vida. E dentro de uma ministração, o pastor Luciano Subirá fala sobre algo inusitado. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso. Ele diz que o filho mais velho já tinha casado e a filha mais nova estava já na iminência de casar. E ele disse que sentiu no coração de jejuar, pedindo ao Senhor que confirmasse se ela estava fazendo uma escolha correta. Ele disse que o mover de Deus, naquele momento tão importante para a família, até o momento do casamento da filha dele, foi algo assim que ele nunca tinha experimentado. Ou seja, ele como pai, como autoridade espiritual, ele e sua família estavam num momento de viver algo novo, ele tomou a decisão: eu vou jejuar. E Deus trouxe resultados extraordinários. Quando é que eu devo jejuar, pastor? Quando eu estou para tomar uma decisão. Quando é que eu devo jejuar? Quando eu estou para viver uma nova jornada. Quando é que eu devo jejuar? Quando eu estou vivendo o processo de arrependimento. Sabe você que tem um pecado que não consegue desgrudar de você? A palavra chama isso, gente, de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que está colado na gente, a gente sabe que é errado, mas continua fazendo. Não porque a gente quer, mas porque esse pecado nos domina. O jejum do arrependimento é uma ferramenta usada por Deus de libertação. Quem sabe? Você não está querendo se libertar sobre algo que você sabe está na iminência de destruir tua família, teu casamento. Você está sem forças de vencer isso aí. Experimente o caminho do jejum. A palavra do Senhor diz em Jonas capítulo 3, que quando o profeta Jonas diz, olha, Deus vai destruir Nínive, qual foi a decisão do rei de Nínive? Vamos jejuar
a partir do arrependimento que a gente está tendo. Deus salvou toda uma cidade. A partir de quê, gente? De um propósito de jejum. O rei foi até radical demais, né? Nem os animais vão comer. O jejum do arrependimento é o jejum que nos leva a um processo de libertação. Quando é que eu devo jejuar, pastor? Quando eu estou precisando de um entendimento sobre uma situação na minha vida que eu não estou tendo. Sabe quando você está vivendo uma situação que parece que está tudo nebuloso, escuro, está tudo meio confuso? O jejum nos ajuda a clarear. A gente vê isso na vida de Daniel, né? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Olha o que a palavra nos diz. Daniel capítulo 9. A Bíblia nos diz assim. Capítulo 9, versículo 1. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor. De novo, né? Joel capítulo 2, versículo 12, Daniel está dizendo, eu me voltei para o Senhor. Eu estava precisando ter um entendimento, e eu me voltei para o Senhor com orações, súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Pano de saco e cinzas aí, gente, é de uma cultura dos judeus, tá? Quando eles jejuam, eles trocam, substituem as roupas por roupa de pano de saco e colocam cinza na cabeça. É uma questão cultural, tá? Olha o que diz o capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. Não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Ou seja, Daniel estava precisando ter um entendimento sobre algo. Ele recorreu a quê? Ao jejum. Por que eu preciso jejuar e quando que eu preciso jejuar? Quando eu estou para enfrentar uma situação muito difícil, né? A gente já viu o caso de Esté. Esté capítulo 4, você pode anotar aí. E por fim, quando é que eu devo jejuar, pastor? Quando eu estou precisando de uma estratégia. Estou precisando de uma estratégia? O jejum vai te ajudar. A gente vê isso na vida de quem, gente? De Neemias. Neemias capítulo 1. A palavra diz que ele recebe a notícia de que Jerusalém estava destruída, ele é impactado pelaquela notícia, e a Bíblia diz que ele resolve o quê, irmãos? Jejuar. Para quê? Para que Deus desse a ele uma estratégia. Eu acho demais, tá, gente? A Bíblia diz que quando ele recebe essa notícia, era o mês de Nisan. Quando ele se apresenta diante do rei, era o mês de Quisleu. Ou seja, Neemias jejuou e orou durante praticamente 4 meses. 4 meses. E ele queria de quê de Deus? Uma estratégia. Por quê? Porque ele queria fazer um pedido ao rei, mas ele não sabia como fazer. E qual foi a estratégia que Deus deu a ele? Olhe bem para mim. A estratégia que Deus deu a ele foi ele aparecer um dia diante do rei triste. É isso mesmo, você ouviu? Ele era o copeiro do rei. Ele tinha que entregar a comida e o vinho do rei. E ele tinha que fazer isso como? Sorrindo. O Senhor deu a estratégia para ele 4 meses depois. Nesse dia, apareça triste. Quando terminou o culto das 10 da manhã, eu encontrei ali o Sival, mais ou menos o tal Felipe, e ele disse para mim assim, pastor, ele passou 4 meses orando e jejuando, né? Eu disse sim. Já parou para pensar que todo dia ele levava o vinho do rei alegre, feliz? Todo dia. Era protocolar. Mas naquele dia específico, a palavra diz que ele se apresentou diante do rei triste. O rei pergunta para ele, por que você está triste? Você não está doente? Deve ser alguma coisa do coração. Aí ele, a porta se abriu. Quem sabe, irmãos,
Às vezes, profissionalmente, a gente está precisando de uma porta ser aberta e a gente não sabe como. Eu disse isso no culto das 10 da manhã. Eu lembro que uma fase na minha vida profissional, eu tive um chefe muito difícil, gente. Ele era assim, complicado emocionalmente falando. Complicado demais. E eu comecei a descobrir que entrar na sala dele, antes das 9 da manhã, era um negócio assim, tipo, entrou, vai se dar mal. E eu comecei a orar pedindo a Deus estratégia, porque às vezes eu tinha muita coisa importante para tratar, e ele, por ser uma pessoa muito difícil de se lidar, e eu percebi que nos primeiros momentos da manhã, era assim praticamente impraticável ter alguma conversa. E eu comecei a pedir a Deus, meu Deus, me dê estratégia. Porque às vezes eu perco tempo só de encontrar essa pessoa de bom humor. E o Senhor me deu. Quem sabe, às vezes você está precisando acessar um lugar ou uma pessoa e você não sabe como. A palavra diz que a estratégia de Deus para Neemias foi: nesse dia, apareça triste. Foi a estratégia de Deus. Depois leia, tá? Neemias capítulo 1, você vai ver a porta que Deus abriu a partir da aparência de Neemias. Só porque ele se apresentou diante do rei triste. Como essa estratégia veio? A partir do jejum. Vamos lá, encerrar. O jejum é algo da antiga aliança ou é algo que Jesus instituiu? Lucas capítulo 5, versículo 33, a palavra diz que perguntaram para Jesus: por que os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não? Jesus diz o quê? Quando o noivo está na festa, ninguém precisa ficar sem comer. Mas quando o noivo vai embora, aí sim, os meus discípulos irão jejuar. Então, quando eu for tirado, eles vão precisar jejuar. Jesus estava então dizendo de forma clara que o jejum, sim, para a igreja é algo importante. O jejum, gente, por que tem que ser de 3 semanas? Próxima pergunta. Por que tem que ser 21 dias? Tem algo cabalístico nisso? Tem algo da numerologia? Não, gente, a gente só segue um modelo, né? Tem pessoas que fazem jejum de 40 dias. Tem mais ou menos uns 20 dias que nós, pastores e a liderança da igreja, a gente encerrou um processo de jejum de 40 dias. E é apenas um modelo, tá? Daniel, a palavra diz que ele fez um jejum de 21 dias, 3 semanas. Então, a gente pode seguir modelos, tem nada cabalístico nisso não, tá, gente? E por fim, o que é jejuar? Jejuar, gente, é sacrificar o corpo, a carne. Isso é jejuar, é renunciar. E como é que eu devo fazer esse jejum? Como é que tem que ser esse jejum? Quando a gente observa o jejum de Daniel, a gente percebe que o jejum de Daniel não tem só a ver com alimento, tá, gente? Repito, tem gente que não pode ficar sem comer. Quando a gente olha para o jejum de Daniel, a palavra diz que ele primeiro se voltou para o Senhor. Como? Com oração e súplica. Como? Com pano de saco e coberto de cinzas, que era uma questão cultural. Como? Daniel capítulo 10, versículo 3. A Bíblia diz que ele não comeu nada saboroso. O que nos faz entender que ele comeu alguma coisa. Mas durante 3 semanas, ele tirou da sua dieta o que era saboroso. A palavra diz que durante essas 3 semanas, esses 21 dias, ele não comeu carne. Isso quer dizer que ele comeu outras coisas. A palavra diz que ele não bebeu vinho. Isso quer dizer que ele bebeu outras coisas. A palavra diz que ele não usou perfume. Eu já fiz jejum assim. Aliás, o ano passado, durante todo o ano, Deus colocou no meu coração de eu não usar perfume. Só perfume, tá, gente? Desodorante, por favor, use. Se você for tomar a decisão de fazer um jejum de desodorante, peça ao Senhor uma estratégia urgente para usar outra coisa, porque não tem como, né, gente? Mas a palavra diz que Daniel fez um jejum de não usar essência aromática. E quando eu estou dizendo isso, não é tentando chamar a tua atenção para mim, não, mas eu fiz o ano passado. O Senhor trouxe ao meu coração e durante todo o ano, os 365 dias, eu não usei perfume. Espero não ter incomodado nenhum irmão, porque desodorante eu estava usando.
Mas é uma forma de você se sacrificar, e é impressionante, gente, quando a gente evolui, sabe? Porque a vontade que você tem naquele momento é de atender um desejo. Aí você diz, não, peraí, eu estou em jejum. E você não faz. Aí você mostra o que para o seu corpo? Quem está mandando em você tem autonomia de dizer, não vou fazer, não vou fazer. Isso, gente, vai nos levando para um nível espiritual de entendimento, de revelação, impressionante. Se você nunca vivenciou isso, eu quero te convidar a experimentar. A palavra diz que Daniel ficou sem usar essência aromática. A palavra diz que durante aquelas 3 semanas ele fez o seu jejum buscando o entendimento. A partir da próxima segunda-feira, como eu já disse, nós iniciamos um propósito, jejum e de oração. Todos os dias a igreja vai estar aberta das 18h30 às 19h30. Você pode passar aqui e a gente vai ter um tempo de oração, de louvor, de uma palavra de discipulado. Pastor, eu não posso estar aqui. Você pode fazer o seu jejum dentro da tua possibilidade. Durante esses 21 dias eu vou fazer uma live pequena e vou publicar no Instagram, trazendo um resumo sobre a palavra que foi tratada para você que está em casa, tá? Então a gente vai fazer isso porque a gente sabe que nem todo mundo pode estar aqui. Mas você pode estar aqui nos sábados, você pode estar aqui nos domingos, tá? Os cultos vão acontecer normalmente, mas todos os dias a tua igreja vai estar aberta das 18h30 às 19h30 e a gente vai estar jejuando. Amém? O meu convite a você, comece já a escrever, meu Deus, é sobre isso que eu vou jejuar. O que eu quero buscar da tua parte para a minha vida nessas 3 semanas é isso aqui. E creia que o Senhor vai te levar para um outro nível de entendimento, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloca assim as 2 mãos na altura do teu coração. E nesse momento, eu sei que você fará isso em outros instantes, mas nesse momento, fala com o Senhor, qual é a área da tua vida que precisa ser tocada e transformada, e que você entende que só através do jejum, que você vai conseguir ter acesso a esse lugar de transformação. Só através do jejum que você vai conseguir ter força para vencer determinado assunto na tua vida. No nome de Jesus. Meu Deus, como nós precisamos de Ti, Pai. Como nós necessitamos da Tua ajuda. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga sobre nós transformação, cura, como diz a Tua palavra em Isaías 58, que viver esse processo é receber cura, é receber sobre a vida, meu Deus, luz, no nome de Jesus. Para algumas pessoas, Pai, vivenciar o propósito do jejum é um desafio colossal. Para outras pessoas, esse é um assunto já familiar. Então eu te peço, não importa a idade, que o Senhor vá trazendo clareza, que o Teu Espírito Santo vá abrindo os olhos para essa pessoa que nunca fez um jejum na sua vida. Tenho certeza que nós estamos nessa tarde aqui com pessoas que já vivenciam isso na normalidade da vida, mas para algumas pessoas, meu Deus, é um assunto novo. Então não importa, Pai, o que importa é que o Senhor nos mova, todos nós, e sejamos movidos para esse lugar de entrega, de renúncia, de compreensão da Tua palavra, no nome de Jesus, pois é nesse lugar que nós nos voltamos para Ti, que nós nos encontramos com o Senhor. É neste lugar, meu Deus, que nós somos curados, que nós somos sarados, que nós somos transformados, no nome de Jesus, Pai. Esse é o meu pedido. Leva-nos a esse lugar, no nome de Jesus. Você pode declarar isso? Tu és tudo que eu
é o meu lugar, estou aqui. Diga isso. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu confio. Eu seguro em tuas mãos. É isso, meu Deus. Confio em ti. Seguro em tuas mãos. Leva-me. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Aos teus pés me rendo. Oh, meu Deus. Pois a tua glória quero É nesse lugar que nós precisamos estar, meu Deus. Nesse lugar de comunhão com o Teu Espírito Santo. Pai, eu amo Tua presença. Pai, eu amo Tua presença. Diga isso. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Sim, eu confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Oh, meu Deus. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória É o que nós queremos, meu Deus. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Diga isso. Tudo que eu mais quero, Tudo que eu mais quero é te ver. me envolva. Com tua glória Nos leva, meu Deus, para outro nível de entendimento. majestade é real. Oh, declare isso. Tudo que eu mais quero é Te ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Diga mais uma vez. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com tua glória e poder. Envolve-nos com a Tua glória, meu Deus. Quero ir. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Os Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Meu Deus, nós precisamos desse entendimento. Nos leva em paz para as nossas casas. Nos dá um restante de noite, de domingo, um restante de noite, meu Deus, abençoado na Tua presença. Nos leva a esse lugar de entendimento, de intimidade com o Senhor. Eu quero Te pedir, meu Deus, que os próximos dias que viveremos sejam dias de descoberta. Que essa Tua filha e que esse Teu filho, meu Deus, aqueles que já têm um tempo de caminhada de fé, aqueles, meu Deus, que estão iniciando agora o processo, não importa, que vivam algo extraordinário e poderoso, que decisões importantíssimas sejam tomadas nesse tempo e nesse processo. Declaramos, meu Deus, que dependemos só de Ti. Então queremos viver um tempo de renúncia, queremos viver sim, meu Deus, um tempo de crescimento, abdicando, meu Deus, daquilo que a nossa carne deseja,
para estarmos pertinho do Senhor, nos voltando para Ti, como diz a Tua palavra. Leva-nos para perto, meu Deus. Leva-nos para um lugar de intimidade com o Senhor. Há muita coisa que precisa ser revista na vida dessa tua filha e desse teu filho. Entendo, meu Deus, que é um tempo de conserto. Entendo, meu Deus, que é um tempo onde o Senhor quer transformar áreas importantes da nossa vida. O Senhor está às portas. Ah, meu Deus, a tua volta é algo iminente e real. Por isso precisamos nos voltar para o Senhor. Então nos voltamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Que saiamos daqui nessa noite, meu Deus, com o nosso coração pulsando nesse entendimento. Que Teu Espírito Santo continue confirmando essa palavra no nosso coração. É assim, meu Deus, que queremos retornar para os nossos lares, com esse entendimento firme na nossa mente e no nosso coração. Continua abençoando o Teu povo. Continua abençoando, meu Deus, as famílias que aqui estão. As famílias que estão em casa, meu Deus, nos acompanhando nesse culto. As famílias que estão representadas por essa pessoa. Leva-nos em paz, guarda-nos e protege-nos. E nós queremos continuar dependendo de Ti, meu Deus. É o que queremos, no nome de Jesus. Que essa seja, meu Deus, uma semana marcada pela bênção dos céus sobre essa família e sobre esta casa, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro isso, no nome de Jesus. Te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vá em paz. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Deus abençoe. Vá em paz.